O ano era 1822 e ele tinha 28 anos. Vale a pena prestar atenção nessa história porque a partir dela a gente consegue extrair inúmeras informações da esclerose múltipla. Essa história é do Sir Augustus. Você não tem obrigação nenhuma de saber quem que ele é, mas ele foi o neto do rei George III da Inglaterra. E a história dele é muito interessante do ponto de vista científico, porque foi o primeiro registro histórico detalhado da doença. E foi detalhado mesmo, porque ele anotou toda a evolução do quadro dele no seu diário. Por exemplo, no começo da doença, ele tinha 28 anos, e quando ele foi visitar um amigo muito próximo dele, ele descreveu como se esse amigo dele fosse um pai para ele. Né? Eu não sei se eu interpretei alguma coisa errada ali, alguma particularidade na escrita ou cultura da época, mas dá a entender que era alguém muito importante para ele. E na época o meio de comunicação era meio lento, né? Não dava para fazer uma ligação, mandar um WhatsApp e avisar, ó, tô chegando aí. Mas quando ele chegou para visitar esse amigo, ele descobriu que esse amigo dele tinha morrido. Né? Então imagina você chegar para visitar um amigo muito importante para você, que você considera como um pai para você, e quando chegar lá você descobre que na verdade você chegou para o velório dele. Né? E ele descreve tudo detalhadamente. Né? Como havia muitas pessoas, eu precisei lutar violentamente para não chorar. E logo após o velório, ele precisou pedir para alguém ler as cartas para ele. Ele precisou de ajuda para escrever porque não estava enxergando. E logo depois ele foi para a Irlanda e chegando lá na Irlanda, sem fazer nada para os olhos, ele tinha recuperado completamente a visão. Anos depois ele teve novas alterações visuais, como diplopia, mas aí já associado com quadro de perda de força nos membros inferiores. E conforme foram surgindo novos sintomas da doença, novos surtos, né, como incontinência, ataxia, ele tinha melhora parcial dos sintomas, mas não voltava mais ao normal como no início da doença. Os sintomas melhoravam, mas não melhoravam completamente e ele foi tendo uma piora, um acúmulo de sintomas, uma piora progressiva do quadro neurológico, até ele ficar completamente debilitado, acamado, e aí ele parou de fazer os registros no diário. Então essa história do Sr. Augustus, ela ilustra como pode ser dramática a evolução clínica da esclerose múltipla. Nem todos os pacientes evoluem dessa forma, né? Existem formas mais benignas, mais agressivas, mas do ponto de vista científico ela é interessante, porque a partir dela a gente consegue extrair inúmeras informações importantes sobre a doença, inclusive critérios diagnósticos utilizados até hoje. Então assiste de novo o vídeo e tenta dizer quais são as características da doença que a gente consegue extrair dessa história. Então, que tipo de informação importantes, que tipo de informações importantes da esclerose múltipla a gente consegue extrair da história relatada no diário do Sir Augustus? A história do diário dele começa quando ele chega lá na Escócia, né, pro funeral Uhum. do amigo dele. Ah, é verdade. Uhum. Depois ele vai para a Irlanda, ou seja, isso aí acaba refletindo a epidemiologia, a distribuição geográfica da doença, né? Ela é Ah, muito dava. mais prevalente nos países que são distantes da linha equatorial, né? E ao contrário, Uhum. na linha ali do Equador, os países que ficam mais próximos da linha do Equador, a incidência é muito menor, né, da esclerose múltipla. Uhum. Além disso, eu falo também na história, eu descrevo que na história que a doença dele começou aos 28 anos de idade, né? O que reflete o que a gente observa também na nossa prática clínica, né? São pacientes jovens, normalmente, quando eles começam a manifestar os sintomas da esclerose múltipla. O pico de incidência é na terceira década de vida, né? Com 30 e poucos anos de idade. Uma coisa que foge da epidemiologia é que a gente é descrito ali uma história de um paciente do sexo masculino, né? E a esclerose múltipla ela é mais comum em mulheres, né? Isso aqui é uma ilustração ó, do Sir Augustus quando ele era criança. Então, isso aqui é o fenótipo característico, né, do paciente com esclerose múltipla, um paciente caucasiano, né, um menino polaquinho, bochecha rosa, né? Então, esse aqui é o fenótipo mais característico da esclerose múltipla, não que aquele paciente que não é caucasiano não possa ter esclerose múltipla, né, mas é muito mais comum no paciente caucasiano. Uhum. Deixa eu ver de epidemiologia, então, geografia, idade, sexo e fenótipo. Em relação aos surtos, né, o tipo de. Como ele descreveu muito detalhadamente no diário dele a evolução da doença, ficou muito bem caracterizado a forma mais comum, né, clínica da esclerose múltipla, que é caracterizada por surtos, né, de crises clínicas
que eles têm, esses surtos, eles têm uma melhora clínica, ou seja, uma remissão dos sintomas completa ou parcial, né? Aí o paciente passa por um período assintomático ou oligossintomático, ele tem uma nova crise, tem uma melhora clínica parcial ou completa, e assim sucessivamente acumulando déficits neurológicos, né? Isso na forma mais característica. Então, é um quadro evolutivo caracterizado por surtos clínicos, remissões e recorrências, né? Então, surto forma remitente recorrente da doença, que é a forma clínica mais comum, se não me engano, corresponde a 80 e poucos por cento dos casos de pacientes com esclerose múltipla, eles têm essa forma de manifestação. Além disso, na história também fica muito evidente, né, a questão da disseminação no espaço. Então ele começa ali com um quadro que parece ser uma neurite óptica, depois ele tem quadro de paraparesia, então provavelmente tem uma paraparesia bilateral, né, então provavelmente um acometimento da medula espinhal. Depois ele tem ataxia, então provavelmente ele tem um comprometimento cerebelar, ou seja, fica muito evidente ao longo da história que ele tem que a doença se espalha no sistema nervoso central, né? E isso aí caracteriza a disseminação no espaço da doença. E além disso, eu conto uma história, né? Existe uma passagem no tempo, né? Então fica muito claro, aí fica muito clara a importância da disseminação no tempo, né? A questão do tempo como critério para você fazer o diagnóstico da esclerose múltipla. Você não faz diagnóstico de esclerose múltipla se você não tem evidência de que teve uma evolução no tempo da doença, né? Seja acompanhando clinicamente o paciente, observando esses surtos, né, ao longo do tempo, e piora neurológica ao longo do tempo, ou através de exames complementares, como ressonância magnética, né, e estudo do líquor com pesquisa de bandas oligoclonais. Mas afinal, o que representa, né, essa manifestação clínica da esclerose múltipla? O que acontece no sistema nervoso central? O cara que começou a descrever primeiro isso aí foi o Dr. Charcot, né? Esse aqui é o Dr. Charcot, com essa pose aqui de Napoleão, né? E ele observou que o cérebro dos pacientes, através de estudos de necrópsia, né, não existia ressonância magnética na época, ele observou então, através de estudos de necrópsia, que esses pacientes tinham placas escleróticas, né, na substância branca. Então ele descreveu uma doença chamada de esclerose em placas, né? E são essas mesmas placas que o Dr. Charcot observou que a gente observa hoje através de ressonância magnética, né? Então a gente observa, principalmente através da imagens ponderadas em T2 e FLAIR, áreas de hipersinal, né? Existe hipersinal na sequência MTC também, mas como não é todo o serviço, né, que usa a sequência MTC, mais comumente a gente observa hipersinal em T2 e FLAIR, representando essas placas aqui, né? Mas assim, como você já sabe, né, e você observa na sua rotina de laudos, focos de hipersinal em T2 e FLAIR nas substâncias brancas é um achado extremamente inespecífico, né? Concorda comigo? Sim. Então, para a gente aumentar a especificidade dessas alterações na substância branca, dessas placas na substância branca, para o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente vai ter que observar duas coisas: morfologia e distribuição. Né? Morfologia e distribuição. E como que a distribuição dessas placas escleróticas na substância branca, como que a distribuição vai aumentar a especificidade para o diagnóstico, né? Que característica dessa distribuição fala mais a favor de esclerose múltipla? Então a gente vai ter que observar isso aí como a gente observa as formigas, tá? Eu pensei nessa analogia. Eu não sei se você já, assim, no primeiro momento quando você vê as formigas fazendo aquela trilha, né, no chão, elas seguem uma trilha certinho. No primeiro momento, a olho nu, você não consegue entender por que elas seguem aquela trilha, aquele caminho bem definido. E o que ocorre ali é que as formigas elas secretam um feromônio, né? Feromônio, né? E a gente não enxerga, né, a trilha de feromônio, mas as formigas, elas, vamos dizer assim, elas enxergam, né, aquela trilha, elas sentem aquela trilha e conseguindo enxergar essa trilha, elas seguem um caminho certinho. A gente vai ter que enxergar o que guia essas placas escleróticas, né, assim como a trilha de feromônio guia as formigas. E o primeiro cara que começou a observar o que orienta, o que guia
né, o surgimento dessas placas escleróticas foi um patologista chamado Dawson, né? Então o Dawson ele observou o quê? Ele observou que a doença ela tem uma distribuição que predomina na região perivenular, né? Então ele observou que existe um predomínio de atividade inflamatória desmineralizante na região perivenular. Então essas placas desmineralizantes elas correm predominantemente na região perivenular. E o que causa, né, essa inflamação desmineralizante na região perivenular? Até hoje não se sabe muito bem, né? Existem várias teorias que falam mais a favor de um quadro infeccioso, teorias que falam a favor de quadro de congestão venosa. Tem a questão geográfica, que anda um pouco em conjunto ali com uma exposição ambiental, né? Tem famílias que têm uma incidência grande de esclerose múltipla e depois que migram para uma região com uma incidência menor acaba tendo menos casos de esclerose múltipla. Então, não se sabe muito bem. O que se sabe é que no final acaba tendo uma ativação do processo do sistema imunológico do paciente, acaba tendo uma atividade autoimune, cursando com atividade inflamatória e destruição da mielina, e de forma mais crônica, destruição também dos axônios. Tá? Então, como que a gente observa no exame de imagem a esclerose múltipla? A gente observa as alterações principalmente nas imagens ponderadas em T2 e FLAIR. Tá? Como eu falei para você, a sequência T1 e MTC nem sempre é realizada em todos os serviços, né? Então, na imagem ponderada em T2, a gente observa o líquor branco, e ao contrário do que a gente observa na imagem ponderada em T1, a gente tem um córtex mais hiperintenso e a substância branca mais hipointensa. E na imagem ponderada em FLAIR, o comportamento do parênquima ele é semelhante ao T2, né? A gente tem uma substância branca mais escura, um córtex mais branco, mais hiperintenso. Mas a gente tem uma técnica que suprime o sinal do líquor. Então o líquor fica escuro, o que aumenta muito a sensibilidade, a nossa capacidade de detectar pequenas lesões na região periventricular, né? Então, mesmo que a gente consiga observar, quando olhado de forma mais atenta, pequenas lesões periventriculares, na imagem ponderada em FLAIR fica muito mais fácil de identificar, né? Então, como eu falei para você, a esclerose múltipla, como observado por Dawson, né, o processo inflamatório desmineralizante ele ocorre principalmente na região perivenular. E como que é a distribuição das vênulas, né? As vênulas são muito mais numerosas na região periventricular, como a gente consegue observar aqui nessa sequência chamada de SWI. A sequência SWI é uma sequência muito boa para identificar calcificações, depósitos de hemosiderina, de ferro, né? Assim como o T2 gradiente eco. Então, na grande maioria dos nossos casos, a gente acaba aplicando a sequência SWI como se fosse um T2 gradiente eco mais potente. Mas uma curiosidade é que a sequência SWI ela foi desenvolvida inicialmente, ela foi pesquisada inicialmente como uma sequência para avaliar pequenas veias, né? Então, para avaliar pequenas veias, ela é muito boa. Então, aqui, essas linhas de hipossinal aqui, elas representam o trajeto de pequenas vênulas periventriculares. Então, aqui a gente consegue observar a anatomia normal, né, da distribuição das veias. Então, a gente consegue observar que as vênulas periventriculares têm uma orientação perpendicular à superfície ependimária, elas têm uma distribuição radial. E a gente observa aqui também que existe uma maior quantidade de vênulas na região periventricular. E é por esse motivo que as lesões inflamatórias desmielinizantes elas vão ocorrer predominantemente na região periventricular, né? E elas vão ocorrer, elas geralmente são pequenas lesões ovaladas e tem uma orientação perpendicular à superfície ependimária por causa dessa orientação radial das vênulas, né, na região periventricular. E como essa distribuição do processo inflamatório desmielinizante perivenular foi observado pelo Dawson, essas lesões que a gente observa na ressonância magnética, que parecem dedos, né, migrando ali a partir da superfície ventricular, eles foram apelidados de dedos de Dawson, né, em homenagem ao patologista que observou essa relação da atividade inflamatória desmielinizante com as vênulas que são mais numerosas na região periventricular. E quais são as outras regiões frequentemente acometidas, né, pela esclerose múltipla? Então, do ponto de vista de imagem, existem critérios diagnósticos
que são os chamados critérios de McDonald, né? Os critérios de McDonald sofreram várias revisões ao longo do tempo, e a última foi de 2017, né? Então a revisão de 2017 é a revisão que a gente utiliza até hoje. E quais são os critérios, então, em relação à localização, né? Para falar a favor de esclerose múltipla? Então são 4 localizações, né? São 4 localizações e a gente precisa ter pelo menos 2 lesões, cada uma delas acometendo uma dessas 4 localizações, né? Então a gente precisa ter... e quais são as localizações? A região periventricular, né? Então na região periventricular é uma localização típica de ser acometido. E quando a gente tem essa morfologia de dedos de Dawson, a gente tem uma especificidade maior. Então quando a gente vê essa morfologia, fala mais a favor da esclerose múltipla. Mas não é necessário observar essa morfologia para fechar o critério diagnóstico de esclerose múltipla. Aumenta a especificidade, mas não é necessário. Aqui na região periventricular também é comum a gente ter lesões no corpo caloso, principalmente nessa região da superfície inferior do corpo caloso, onde fica a interface entre o septo pelúcido e o corpo caloso, né? A gente descreve frequentemente nos laudos como interface caloso-septal. Então essa região mais inferior aqui da interface caloso-septal é frequentemente acometido pela esclerose múltipla. Outra localização, né, acometida pela esclerose múltipla e que está nos critérios de McDonald para você observar que houve uma disseminação no espaço da doença. Região justa cortical. Então, como eu falei para você hoje de manhã, né, tem que tomar muito cuidado mesmo para não confundir justa cortical com subcortical, tá? Subcortical não são sinônimos, tá? A lesão justa cortical é essa lesão que a gente está observando aqui, ó. É uma lesão que acomete fibras em U, ou seja, ela toca o córtex. Para ser considerada uma lesão justa cortical, ela tem que tocar o córtex. Você não pode enxergar uma faixa de substância branca separando a lesão do córtex. Ela pode ser uma lesão justa cortical ou cortical, né? Por isso que tem gente que chama esse tipo de lesão de lesões leucocorticais, né? Você pegando a substância branca, leuco, e o córtex, lesões leucocorticais. Eu vou mostrar um exemplo de microangiopatia, vai ficar bem evidente essa diferença aqui, né, entre lesões justacorticais e lesões subcorticais. Então, região periventricular, região justacortical. Outra localização bem típica, né, da esclerose múltipla são lesões infratentoriais, que podem ser cerebelares ou no tronco encefálico. Quando acometem o tronco encefálico, elas comumente têm uma distribuição mais periférica, né? Diferente das lesões da microangiopatia, que é a doença da substância doença de substância branca. Ok, encontrei isso na internet. Ativou a Siri aqui do nada. Então, que estava falando? Sim, as lesões são mais periféricas, diferente da microangiopatia, que é a doença de pequenos vasos, né? Que são mais centrais no tronco encefálico. E uma localização muito típica, que é bem característica da esclerose múltipla, não é patognomônica, mas é bem característica da esclerose múltipla, são essas lesões que acometem a região lateral da ponte no trajeto intraparenquimatoso do nervo trigêmeo, né? Aqui a gente vê a porção external, aqui a gente vê a porção intraparenquimatosa na região lateral da ponte. E também lesões na medula espinhal, né? E daí a gente tem que avaliar aqui um exame com lesões na medula espinhal. Na medula espinhal, é importante a gente lembrar da vantagem de utilizar a sequência Sagittal-Stier, né? Sagittal-Stier é uma sequência ponderada a gente usa a imagem ponderada em T2, né? E é uma técnica de supressão da gordura, né? Então toda essa gordura aqui da tela subcutânea você vê que fica com baixo sinal, então a gente suprime o sinal da gordura. E repare aqui como fica muito mais, como é muito mais sensível, né? Tem uma capacidade muito maior de detectar lesões na medula espinhal, o Sagittal-Stier, em relação ao Sagittal T2 convencional, que seria um turbo ou fast spin echo na maioria dos casos. Né? Então aqui a gente tem uma lesão que não está conseguindo identificar de forma tão clara como aqui no Sagittal-Stier, né? No Sagittal-Stier fica muito mais evidente, tem essa lesão aqui mais inferior também. E no plano axial, então, assim, a Sagittal-Stier é uma sequência muito importante de a gente ter no nosso protocolo.
Geralmente as lesões na medula espinhal da esclerose múltipla são lesões pequenas, elas pegam uma extensão inferior a 2 corpos vertebrais, né, diferente das lesões longitudinalmente extensas, aquelas lesões bem extensas das desordens do espectro da neuromielite óptica, né, por exemplo. E no plano axial vai ser importante a gente observar essa distribuição das lesões da esclerose múltipla, que geralmente são excêntricas, né? Elas acometem em região fora do centro da medula espinhal. Então aqui a gente consegue observar uma pequena lesão acometendo a coluna lateral esquerda da medula espinhal. Geralmente são lesões que não respeitam, né, o limite entre substância cinzenta, né, que configura o H medular aqui, e a substância branca. Mais superiormente a gente vê uma lesão aqui acometendo a coluna posterior, né, da medula espinhal. Então essa é a característica típica das lesões da esclerose múltipla na medula espinhal. São lesões pequenas, não tem uma grande extensão longitudinal e tem uma distribuição mais excêntrica, né, uma distribuição mais periférica, o que vai ajudar a diferenciar de outras lesões que cursam com mielite. Tá, então, na parte da medula espinhal é importante então, lembrar do sagittal steer e a distribuição no plano axial. Então, são essas 4 localizações. A gente tem região periventricular, justa cortical, infratentorial e na medula espinhal. São essas 4 localizações que são utilizadas na revisão de 2017 dos critérios de McDonald para diagnóstico por imagem de esclerose múltipla. Algumas considerações que eu acho importantes, principalmente para quem está começando, né? Esses pacientes que têm as lesões em relação às lesões periventriculares, né? Algumas vezes já foi considerado como critério diagnóstico a presença de pelo menos 3 lesões periventriculares, né? Eu não sei se você já viu isso aí. Então, dependendo da pesquisa que você fizer, o artigo que você abrir, ele vai estar falando lá, são necessárias pelo menos 3 lesões periventriculares. Inclusive no consenso de 2016, né, da esclerose múltipla, no consenso europeu, eles voltaram a incluir 3 lesões, mas daí o painel de 2017, da revisão de 2017 dos critérios de McDonald, eles consideraram que não trazia um aumento significativo na especificidade, a presença de 3 lesões. Então eles cortaram e voltaram para uma lesão só na região periventricular. O nervo óptico também, ele é um clássico, né? O acometimento do nervo óptico na esclerose múltipla. E por que não faz parte, né? Então, o painel também de 2017 considerou que é necessário um maior nível de evidência, né? Mais dados sobre a especificidade dos achados, não só da ressonância magnética, né? Da ressonância magnética de órbitas, mas também são necessários mais dados para validar o uso da tomografia de coerência óptica e do teste de potencial evocado visual. É esse aqui. Então, para avaliar os nervos ópticos, a gente vai avaliar a imagem coronal STIR. Tá? O plano coronal é o plano ideal para a gente avaliar os nervos ópticos. Quando a gente faz ressonância magnética de órbita, a gente tem imagem axial e coronal, mas o melhor plano para avaliar o nervo óptico é o coronal STIR. E no coronal STIR, o que a gente vai observar? Como que a gente vai avaliar os nervos ópticos, né? Então, como você pode ver aqui, é uma técnica de supressão de gordura também. Então, toda a região que tem gordura, a gordura orbitária, por exemplo, fica bem escuro, né? Fica com uma supressão do sinal da gordura. E a gente consegue observar bem o nervo óptico, que é essa bolinha aqui mais escura, envolta por um espaço subaracnoide, que é esse halo aqui com hipersinal. Então, o nervo óptico é essa região central aqui com hipossinal. E a intensidade de sinal normal do nervo óptico é igual à intensidade de sinal da substância branca, né, do encéfalo. Afinal, o nervo óptico ele não é nada mais do que uma extensão do sistema nervoso central. Então, sempre que a gente vai avaliar o nervo óptico, né, no coronal STIR, a gente vai ver se o nervo óptico ele tem a mesma intensidade de sinal da substância branca. Então, aqui a gente tem uma intensidade de sinal semelhante à substância branca, no segmento orbitário, né, do nervo óptico. Aqui a gente vai para o segmento intracanalicular, passando no canal do nervo óptico. Aqui a gente já vê que tem hipersinal em relação à substância branca, portanto, uma neurite óptica. E aqui no segmento intracraniano do nervo óptico, tem um sinal muito mais elevado que a substância branca, né? A gente pode observar também o contraste aqui,
a simetria em relação ao nervo óptico direito, né, o segmento intracraniano do nervo óptico direito, que tem uma intensidade de sinal normal. Então aqui a gente tem um caso bem característico de neurite óptica. E o realce pelo contraste, né? É importante avaliar realce pelo contraste? É importante a gente avaliar realce pelo contraste, porque é importante a gente avaliar se os pacientes têm lesão com realce pelo contraste, porque isso aí, quando a lesão tem realce, isso quer dizer que tem uma atividade inflamatória aguda, né? Existe uma atividade inflamatória aguda. E qual que é a melhor sequência para avaliar o realce pelo contraste? A sequência T1-MTC, ela já se demonstrou muito mais sensível para detectar placas com atividade inflamatória aguda do que as imagens T1 convencionais pós-contraste. Então, como que a gente avalia se tem realce ou não? A gente avalia sempre a imagem T1-MTC pré-contraste com a imagem T1-MTC pós-contraste. E por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a lesão com substrato desmineralizante, ela tem hipersinal em T1 já espontâneo pré-contraste, né? Então, na sequência T1-MTC pré-contraste, a lesão desmineralizante ela já tem hipersinal. Ela já pode ter um hipersinal significativo. Então, se você faz só a sequência T1-MTC pós-contraste, você não consegue saber se aquele hipersinal é do realce, pelo contraste, ou se é um hipersinal espontâneo, né? Então, a gente vai olhar o T1-MTC pré-contraste e o T1-MTC pós-contraste. Se no pós-contraste tiver mais hipersinal do que na sequência T1-MTC pré-contraste, é porque a gente tem uma lesão com realce pelo contraste pela atividade inflamatória aguda, né? Então, lembrando que quando o parênquima tem um processo inflamatório, os vasos naquela região eles sofrem uma hiperemia e eles ficam porosos também. Então, existe um extravasamento do contraste para o interstício naquela região, resultando numa concentração maior de contraste que se manifesta dessa forma, né, com um hipersinal na sequência T1 pós-contraste. Né. Além disso, então, a gente consegue observar que tem múltiplas dessas lesões aqui apresentam realce pelo contraste e existem lesões que não apresentam realce pelo contraste, né? O que isso aqui permite a gente raciocinar em cima desse caso? Então, com um único exame, já é possível a gente falar que teve uma evolução no tempo da doença, né? Mesmo que clinicamente o paciente, vamos supor que esse paciente aqui fez o exame no primeiro surto clínico dele, né? Então ele não tinha um histórico de doença. Mas observando essas imagens, a gente sabe que tem lesões crônicas, lesões antigas e tem lesões agudas também, né? Então é um paciente que é possível constatar através do exame de imagem que houve uma disseminação no tempo da doença, né? Afinal ele tem lesões crônicas sem realce e lesões agudas com realce. Então, mesmo com um surto clínico, através do exame radiológico é possível fechar o diagnóstico de esclerose múltipla. Afinal, ele tem disseminação no espaço, né? Tem várias doenças acometendo várias regiões do encéfalo e tem também lesões crônicas e lesões agudas, né? Tá. Então, esse aqui é um exemplo de uma lesão justa cortical, né? A gente não tem essa lesão, ela não é separável, né, do córtex por substância branca. E aqui a gente tem um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de uma paciente com microangiopatia, né? Ou seja, doença de pequenos vasos, né? Onde você consegue perceber uma diferença muito, muito nítida dessas lesões que são subcorticais. Elas não são justacorticais. Você consegue enxergar uma faixa de substância branca separando a alteração de sinal do córtex. Tá vendo? Em todas essas regiões que estão mais próximas do córtex, existe uma faixa, nem que seja bem tênue, mas sempre existe uma pequena faixa de substância branca separando a lesão do córtex. Portanto, essas lesões aqui não são lesões justacorticais, são lesões subcorticais, né? E nas lesões infratentoriais, o paciente com microangiopatia, ele tem um comprometimento mais central do tronco encefálico, diferente daquelas lesões mais periféricas da esclerose múltipla, né? E tem mais um sinal também que aumenta a especificidade do achado de imagem, né, falando mais a favor de esclerose múltipla, que não é nada mais do que o próprio Dawson observou, né, nos seus estudos, que é o sinal da veia central, né? O sinal da veia central não é sempre observado. Você consegue identificar esse tipo de achado em aparelho de 3 Tesla ou com campo superior, né, em que você consegue identificar
a lesão desmineralizante, né? Então você vê aqui essa área com hipersinal aqui seria a placa desmineralizante, e no meio ali, passando no meio da placa desmineralizante, você consegue ver a vênula, tá vendo? Então aqui você consegue observar a placa desmineralizante e a vênula passando exatamente no meio ali da lesão. Isso aqui aumenta a especificidade, né? Não é patognomônico, pode ser observado em lesões de outra natureza, como lesões com substratos, lesões de microangiopatia, mas é muito mais comum e é muito mais específico da lesão da esclerose múltipla, né? Mas não é patognomônico, tá?